Quem são? Então, a Angélica Cristina Marques Vicente, ela é nutricionista, formada pela FIB, pós-graduanda em fisioterapia pela FACOP, fitoterapia pela FACOP, técnica em nutrição da Prefeitura Municipal de Bauru. Ela está com a gente desde 2016. A Patrícia Arlete Simas é servidora municipal, técnica em nutrição do Departamento de Alimentação Escolar aqui da Secretaria de Educação, há 11 anos. Ela é formada em técnica em nutrição e dietética pelo SENAC, nutricionista formada pela Universidade do Sagrado Coração, hoje Unisagrado, especialista em nutrição clínica, formada pela Unisagrado, e nutricionistas da Prefeitura de Bauru, as duas, né? Nossas colegas de trabalho. Obrigada, viu? Por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Bom dia. Nós vamos então falar para vocês, né, sobre como ter uma alimentação saudável nos dias de hoje, que é um tema, né, fundamental para a saúde da população em geral. Então, é muito complicado para a gente, com a correria, né, do dia a dia, para a gente conseguir manter essa alimentação. Então, muita gente acha que a alimentação saudável é um bicho de sete cabeças. Muita gente acha que é complicado. Bastante gente também lembra que é relacionado a dietas. Então, falar uma alimentação saudável, né, já relaciona a dietas, a restrição alimentar. Outras pensam, nossa, alimentação saudável não tem como financeiramente, é muito caro, é difícil, né, para a gente conseguir manter. Se a gente passa, né, com o nutricionista, ele vai passar alimentos caros, vai ser muito difícil. Então, muita gente acaba desistindo só de pensar. Mas a gente vai mostrar hoje para vocês que é muito simples manter, né, a alimentação saudável nos dias de hoje. Então é bem tranquilinho, qualquer dúvida vocês podem perguntar. Então, começando, o que é alimentação saudável? A alimentação saudável, então, no caso, seriam, né, as refeições equilibradas, então, com todos, né, um prato completo, contendo, né, vários tipos de alimentos, com vários nutrientes, uma alimentação colorida. Aqui, né, no caso, vocês podem observar, né, que tem a parte dos vegetais, tem aqui a parte, né, do carboidrato, temos a proteína também. Então, não envolve um alimento em específico, e sim, né, uma combinação. Então, é uma alimentação, né, rica em vários nutrientes, tanto em carboidratos quanto minerais, então completa, né, em várias questões. E também, né, alimentação saudável seria, né, as quantidades adequadas para o bom funcionamento do nosso organismo. Então, na questão de quantidades, nós vamos hoje falar bastante sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira. E nele, ele não vai chegar na parte de quantidades. Ele não fala exatamente um exemplo, precisa comer tanto disso. Ele vai trazer muitas informações importantes, porém a parte de quantidade é muito individual. Então depende do objetivo da pessoa, então não tem como a gente falar, né? Você precisa comer tanto disso. O mais importante para uma alimentação saudável é você ter uma combinação aqui, ó, completa, com todos os grupos alimentares. E alimentos de qualidade. Com certeza. Uma pergunta. Caso eu como um prato desse aí, idêntico a esse, mas se eu tomar um copo de refrigerante, quanto prejudica a absorção dos nutrientes para mim quando comer e tomar um copo de refrigerante junto? Sim, essa combinação, o que daria para a absorção dos alimentos para o meu corpo? A ingestão de líquidos juntos é uma questão bem importante, né? Junto com a refeição,
ela prejudica bastante, apesar que muita gente está acostumado já, né, a consumir a refeição e junto, às vezes, ou toma água, ou toma suco, ou toma refrigerante. Então, cada um já tem o costume, já tem esse hábito. Porém, assim, até 150 ml de líquido junto não prejudica. Passando disso, qualquer tipo de líquido, ele vai prejudicar muito a absorção, porque dentro do estômago a gente vai ter o ácido. Esse ácido ele vai ajudar na digestão, principalmente de proteínas, né, que é um alimento mais pesado. E aí você, um exemplo, toma 500 ml de refrigerante ali em cima desse ácido. Você acha que o ácido ele vai fazer o mesmo efeito que se ele estivesse sozinho? Então não vai digerir, não vai aproveitar totalmente esses nutrientes, vai prejudicar muito. Fora a questão também da dilatação do estômago. Então, quanto mais líquido você toma, mais vai dilatar o seu estômago, mais você vai acostumar a consumir quantidades aumentadas, né, dos alimentos, então prejudica no geral. Então é importante, né, manter pelo menos, pode ser um pouquinho, né, até 150 ml, não vai prejudicar. Só uma dúvida. No caso, esse prato, né, aparentemente vendo aqui, ele não tem feijão. No caso, que alimento seria uma solução assim, adequada, compatível com o feijão, no caso? Então, no caso, dentro, né, do grupo dos feijões, nós temos vários outros alimentos que podem substituir. Então, aí poderia entrar o grão de bico, a lentilha, todos os tipos de feijão. Então, feijão branco, feijão preto, o feijão carioca, vários tipos, né? Aí você poderia colocar ele na sua refeição, né, uma porção, e dependendo se você já consumiu, em um exemplo, no almoço, você pode deixar a outra refeição também. Então, não necessariamente, né, você precisa consumir nas duas, mas é importante o consumo, sim. E a gente vai até chegar na questão daqui a pouco sobre o arroz e feijão. Aí eu falo mais. Pode. Então, nós podemos, né, considerar a alimentação um dos principais fatores determinantes da saúde, que, né, podem ser modificados, podendo ter fortes efeitos tanto positivos quanto negativos, né, na nossa saúde ao longo da nossa vida. Então a gente precisa sempre lembrar dessa questão. Ou essa questão, né, da alimentação saudável não é só por questão estética, falar, não, eu preciso emagrecer. Não, a questão principal é a saúde. Então, vocês mantendo, né, a alimentação saudável, vocês vão estar garantindo a saúde por um longo período aí, pelo resto da vida de vocês. Da mesma forma, se você consumir alimentos não tão saudáveis, né, isso vai impactar lá na frente, né, pode ocasionar alguma a doença, né, doenças crônicas não transmissíveis. Isso mesmo. Então, o consumo, né, errado de alimentos, ele vai levar às doenças crônicas aqui, ó, não transmissíveis. Então, como diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, a obesidade, né, e até alguns tipos de câncer. Então, é importantíssimo a gente tentar sempre pensar nisso. Então, por que eu preciso, né, manter a minha alimentação saudável? Saúde. Pela minha saúde, eu vou estar fazendo isso por garantia, para depois não ter que correr atrás, né, do prejuízo, ir atrás de médico, medicamentos, diversos gastos. Então, aqui eu comentei, né, com vocês que a gente vai falar um pouco também sobre o guia alimentar para a população brasileira. E então, essa é a capa do nosso guia. Quem aqui conhece o guia? Alguém já viu? Ninguém? E o guia, para vocês terem uma ideia, esse é considerado um dos melhores guias do mundo. Esse guia foi lançado em 2014 e foi feito assim, eles pegaram várias informações, várias pesquisas. Antigamente tinha um outro guia, o outro guia ele levava em conta a questão de pirâmide alimentar, aquela separação, né, de porções.
e ele levava em conta o cenário que a gente tinha antigamente. Esse guia, ele trouxe muitas informações, né, importantes. Então aqui, ó, a gente mostra que uma população, né, bem orientada vai ter liberdade para fazer melhores escolhas. Então, o que a gente vê aqui, ó, que hoje em dia a gente não leva mais em conta a pirâmide alimentar, a gente não leva mais em conta, aqui no caso, os nutrientes isolados. Então, os nutrientes isolados, né, muita gente às vezes recorre em casos, é importante em casos de deficiência. Então, exemplo, fez um exame, detectou que está com nível de vitamina D baixo. Nesse caso específico, precisa do nutriente ali isolado. Mas ele não vai ter o mesmo efeito como se ele tivesse a hora que você consome a refeição. Então, a refeição, ela vai trazer um combo de vários nutrientes e a absorção ali é muito melhor. Não chega, assim, dependendo do organismo, às vezes não chega a absorver tudo que o alimento tem, porém, se você consome ele de forma isolada, ele vai absorver menos ainda. Então, é muito importante. E a questão também, né, das dietas milagrosas, tudo que a gente vê pela internet, então tem muitas notícias, né, para todo canto que você olha, fala, né, aqui, ó, consuma esse determinado medicamento, emagreça 2 quilos por semana. Tem muitas informações, né, circulando pela internet e as pessoas que não têm conhecimento acabam acreditando. Então elas olham, né, aquela informação e falam, nossa, eu preciso perder esses 2 quilos, então o que eu vou fazer? Eu vou seguir, vou tentar comprar isso daí, vou fazer, vamos ver se vai dar certo. E no fim, nunca dá. Quando dá, a pessoa perde peso, porém depois o ganho é bem maior, inclusive das dietas restritivas, é o que acontece. Então, exemplo, vocês pegaram lá uma dieta na internet e falaram, não, essa dieta aqui eu vou conseguir perder 5 quilos. Fez a dieta lá certinho, você restringiu muito a sua alimentação, né, do que você consumia, perdeu 5 quilos. Porém, depois, quando você volta para a sua alimentação normal, você tem o reganho de todo esse peso que você perdeu e muita gente ganha ainda mais peso além disso. Por isso que a gente fala o importante, né, é a reeducação alimentar, não é você restringir alimentos para perder peso naquele momento. Você tem que fazer uma reeducação da sua alimentação. E a mesma coisa aqui que a pirâmide alimentar, não sei se todo mundo já viu, algum dia ouviu falar, ela falava bastante sobre porções de alimentos. Né? É isso que a gente vai falar. Só que aqui, essas porções de alimentos serviria aqui para todos. Né? E o que a Angélica já falou, a gente tem que fazer uma dieta, né, uma reeducação alimentar, mas pensando naquela pessoa, a individualizada. A cada pessoa é uma e a gente tem que fazer para aquela pessoa o que você precisa comer. O seu objetivo é um, o objetivo dela é outro. Então, são, vamos dizer assim, alimentações diferentes que você vai ter que fazer. De repente, você está precisando de um nutriente mais do que o que ela está precisando. Então, é sempre individualizar. E para isso que a gente fala, né? Sempre procurar um profissional, nutricionista, para ter essa ajuda. Isso mesmo. Então, e uma coisa importante também sobre o guia é que ele é um guia para a população em geral, porém ele não entra assim em casos específicos de pessoas que têm, por exemplo, algum tipo de alergia alimentar. Então, nesses casos específicos também a gente precisa da orientação do profissional. Então, ele não vai falar a respeito disso, ele vai falar no geral para a população saudável, né, no caso. E mais assim, é uma prevenção também. Você começando, quanto antes você começar a se reeducar, é melhor para o seu futuro, né? Saúde pública. Então aqui, né, diferente do que eu tinha comentado com vocês da primeira edição, a primeira edição foi em 2008 lançada. O guia atual, ele orienta aqui para a questão da qualidade do alimento. Então, né, diferente da outra, ele vai prezar a qualidade do alimento. Ele não tem, né, o caráter prescritivo,
que é o que a gente falou, que aí quem vai prescrever, né, a dieta é o profissional nutricionista para vocês. Então, ou seja, ele não estabelece, né, dietas, que é importante, ele não determina as porções e nem a quantidade necessária, né, de comida para uma alimentação saudável. O novo guia ele vai trazer também as questões importantes, né, no momento das escolhas alimentares, como de onde vem esse alimento. Vocês vão pensar, então, além ali do prato, vocês vão pensar muito mais. Como que esse alimento chegou até mim? Como, né, onde e quando e com quem estamos comendo, que também é outra questão muito importante. Será que ele tem uma produção cultural e ambientalmente saudável? A gente, depois de hoje, vocês vão começar a pensar em tudo isso. Então, é fruto, né, de um alimento alimentar e cultural e ambientalmente sustentável, esse alimento que a gente está consumindo. Então, uma questão aqui ó, muito importante. O verdadeiro, né, comer bem, ele deve priorizar a qualidade da comida, porque a gente sabe hoje que dar, né, à pessoa os nutrientes de forma isolada não tem o mesmo efeito de uma alimentação completa, servindo, né, ela como forma de alimento. Aqui são os princípios que foram usados, né, na elaboração do guia. Então, a gente tem esses 5 princípios, né, que eles levaram em conta para produzir o guia. Primeiro, né, que a alimentação é mais do que ingestão de nutrientes. A gente vai falar um por um para vocês. A recomendação aqui ó, sobre a alimentação, né, deve estar em sintonia com o seu tempo. A alimentação saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O princípio 4 aqui, diferentes saberes geram o conhecimento, né, para a formulação de guias alimentares. E o princípio 5, que os guias alimentares eles vão ampliar, né, a autonomia de vocês para melhores escolhas alimentares. Então, começando o princípio 1, a alimentação, então, o que ela vai envolver? Ela vai envolver os nutrientes, ela vai envolver os alimentos e as combinações, então as preparações, né, que vocês comem em conjunto. Então, não isoladamente, né, os nutrientes. Ela tem a ver com os nutrientes também, porém com os alimentos e as combinações. É que quando você monta o seu prato, o que tem num alimento não vai ter em outro. O que tem nesse não vai ter nesse, você vai completar e, né, com a alimentação variada, você vai ter todos os nutrientes que você precisa numa refeição. Tem alguma combinação de, como se fosse alface com tomate, se você comer os dois, tem uma absorção melhor da vitamina? Tem também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Então, aqui, né, a alimentação ela é mais, né, do que a ingestão. Então, a gente ingerindo um alimento e não levando em conta tudo o que envolve, a gente não está trazendo todo o bem que esse alimento pode trazer para a gente. Então, um exemplo, é diferente a gente sentar à mesa e comer junto com as pessoas que a gente gosta. É diferente da gente sentar na frente da televisão e consumir o alimento ali sozinho, mais prestando atenção na televisão do que no que a gente está comendo. Então, a gente precisa parar a hora de comer, tentar, se a gente conseguir comer perto, né, de quem a gente gosta, é melhor ainda. Então, a gente vai sempre trazer essa lembrança. Normalmente, a gente tem lembranças de quando a gente era criança, que a gente reunia a família inteira, sentava na mesa aos finais de semana, então consumia, né, ali os alimentos que foram preparados na hora. Você lembra daquele sabor especial daquela comida. É totalmente diferente de você pegar ali sem prestar atenção e começar a comer. Eu tô assistindo ali um filme, e aí você tá mais prestando atenção no filme do que no que você está consumindo. Você acaba ingerindo mais ali do alimento, então acaba não aproveitando tudo que aquele alimento pode trazer de bom para vocês. Então, o bem-estar no geral seria em torno, né, de tudo isso. Então, a preparação, comer junto, prestar atenção na refeição, então é muito importante. Quem aqui não lembra de algum alimento na infância
Então, quando você vê o alimento, você fala, nossa, que gostinho de comida de vó, né? Então, é aquele... remete, né, à nossa infância, né, à nossa família. É muito legal isso. Então, uma outra questão, né, as recomendações, elas estão levando em conta o cenário atual. Então, antigamente, o predomínio, né, das comidas caseiras, feitas em casa, né, todo mundo tinha esse costume, e o cenário aqui, ó, atual, o predomínio no consumo de comidas industrializadas. Então, o consumo de alimentos industrializados, ele aumentou muito. Daria para eu ficar aqui horas falando para vocês sobre a questão dos industrializados. Eu vou tentar falar um pouquinho, depois se vocês tiverem, né, mais alguma dúvida, mas o que acontece com os industrializados? A gente vai falar um pouquinho mais dele depois, porém, a indústria, ela fabricou eles de uma forma que a gente começa a comer e a gente não percebe e vai cada vez consumindo mais. Muitos deles a gente chega até a viciar, dependendo, né, do alimento. Então acaba levando ao consumo cada vez maior. E por que hoje em dia a gente consome muito mais industrializados? Por conta deles serem práticos. Normalmente são embalagens, né, que são alimentos que não estragam com tanta facilidade. Os alimentos, né, in natura, a alimentação aqui das comidas caseiras, a gente sabe que você precisa consumir ela ali na hora, depois você já precisa, né, refrigerar e tudo mais para conservação. Os alimentos ultraprocessados, industrializados, vocês vão consumir, fecha ali a embalagem, depois na hora que vocês querem já vai ali e pega de novo. Então tem essa facilidade, vocês conseguem comer ele em qualquer lugar. Ah, eu estou vendo alguma coisa, ele já abre a embalagem, começa a comer. Então ele vai levando você ao consumo cada vez maior por conta, né, de várias coisas que tem dentro deles que a gente vai mencionar. Então, antigamente, a gente tinha um cenário, né, diferente. A maioria das pessoas sofriam com desnutrição e com as doenças infecciosas. Então, era muito maior, né, essa questão de desnutrição. Hoje em dia, ainda temos também, né, algumas assim, desnutrição, mas não é no nível que a gente tinha antes. Então, hoje em dia, o que aumentou muito? Isso no mundo inteiro. A obesidade e as doenças crônicas. Então, o cenário mudou e vocês sabem por que teve essa mudança? Foi principalmente por conta da alimentação. Então, a gente deixou, né, de consumir vários alimentos que a gente consumia antigamente, as comidas preparadas em casa, com esse consumo maior dos industrializados. Então, ele ajudou imensamente a esse quadro agora maior de obesidade e de doenças crônicas. Não esquecendo também do sedentarismo. Também. Porque a atividade física aliada com uma alimentação saudável vai mudar esse cenário, pode mudar esse cenário. Então, não adianta nada também você comer uma comida saudável e não praticar nenhuma atividade física. Então, esse conjunto da atividade física com a alimentação saudável vai agilizar esse processo e vai melhorar o cenário que a gente tem hoje. E então, uma outra questão também que eu lembrei, depois a gente também vai falar um pouquinho mais, mas em relação, né, ao que o guia traz, né, ele tenta trazer de volta para a gente essa questão dos costumes antigos. Então, para a gente tentar voltar à rotina, né, de preparar mais refeições em casa, de consumir mais nesses alimentos caseiros. Então, muita gente vai falar, mas agora, com esse cenário atual, a maioria das mulheres, né, estão trabalhando fora, e aí a gente pensa, nossa, como que eu vou fazer, né, para dar conta de trabalhar fora, fazer comida em casa, cuidar da minha família e tudo mais. Porém, a gente lembra que o guia ele não fala especificamente da mulher. Ele vai trazer uma informação importante que é para a gente tentar resgatar o hábito da família inteira.
para a família inteira ajudar nessa questão das refeições. Então, o preparo, as compras, não fica tudo a dever da mulher. Então, a família inteira, o marido também pode ajudar, os filhos, tentar, né, trazer as crianças também, né, de volta para... passando essa questão para eles já crescerem, né, acostumados com essa alimentação mais saudável. Aí uma outra coisa que o guia leva em conta, então, é a questão, né, do sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, o impacto, né, social que esse alimento vai trazer, né, para a sociedade, a forma de produção, distribuição, né, de alimentos, a justiça social, a integridade, né, do ambiente. Então, nós temos... pode passar. Nós temos aqui, né, a questão da monocultura. Então, hoje em dia, aumentou muito a questão da monocultura por questões de lucratividade. Então, para as empresas, é muito lucrativo elas pegarem dessa forma, né? Elas pagam um preço menor por esses alimentos, elas já têm essas empresas grandes, elas já têm os lugares certos, né, para fazer aquisição desses alimentos. Porém, foi deixado de lado, né, a questão da agricultura familiar, assim, aquela produção, né, rural que utiliza menos agrotóxicos. Eles produzem normalmente vários alimentos, então eles pensam no solo. Esse tipo, né, de monocultura prejudica muito o solo, tem várias outras questões, então a gente precisa levar isso em conta também. E os diferentes saberes, né, geram conhecimento para as formulações, né, dos guias alimentares. Então, eles levaram em conta tanto questões científicas quanto o conhecimento popular. Então, eles fizeram pesquisas com uma parcela grande da população que ainda se alimenta com os alimentos in natura. E aí, a partir disso, de toda essa junção de todos esses conhecimentos, eles formularam esse guia. Então, uma outra questão, né? O guia, ele vai ampliar a autonomia, né, de vocês, para vocês fazerem as melhores escolhas. Então, ele é acessível, vai apresentar as informações confiáveis. Vocês não precisam, né, o exemplo, ficar pesquisando na internet, que vai aparecer 1 milhão de informações divergentes. Artigo científico também, até para a gente é difícil de saber, porque os artigos... Por exemplo, tem artigo falando sobre determinado alimento. Cada um foi feito de um jeito, então precisa levar muita coisa em conta para você levar em consideração aquela informação. Falar, tal alimento faz mal para a saúde? Aí precisa ler um determinado número ali de artigos para ver do jeito que eles fizeram a pesquisa, se eles, né, fizeram vários tipos de... dependendo, né, da pesquisa científica, eles fazem assim, uma coisa mais profunda, dependendo, eles fazem um pouco mais superficial. Então, vocês, lendo o guia, vocês vão pegar essas informações sabendo que elas são confiáveis, que eles pegaram, né, dos melhores locais para vocês pegarem e terem as melhores escolhas em relação à alimentação. E aqui o capítulo 2, então aqui... Imagem bonita, né? Olha, qual seria a escolha de vocês? Depende da seriedade que você Eu sei que muita gente está acostumado já, né, com a alimentação de fast foods, hambúrguer, pizza e várias outras coisas. Porém, a gente vai tentar mostrar para vocês a importância de vocês irem para esse lado. E tem a questão também, né, a gente fala do hambúrguer, por exemplo. A gente pode fazer um hambúrguer em casa, sem colocar aditivos químicos, sem colocar conservantes, né? Um alimento in natura que é a carne, a gente compra, né, a carne moída, minimamente processada, e faz ali com os temperos caseiros, a gente consegue fazer isso, né? Então dá para fazer um lanchinho em casa, né, que não seja tão
industrializado, que não seja tão prejudicial. Então, na hora, né, da escolha dos alimentos, é importante levar em consideração, isso é o que o guia traz agora. Então, ó, o grau de processamento que os alimentos são submetidos, ou seja, né, as alterações que eles sofreram. Eu tenho, dentro desse grupo, eu tenho um exemplo, a carne suína in natura, e eu tenho o presunto embutido. Só que vocês vão levar o grau de processamento em conta. Então, qual vocês vão optar? Sempre pela in natura. Vocês vão ter agora a sabedoria de optar pela melhor Os escolha. embutidos, seria pior o grau de conservante ou o sódio que ele contém? Nossa, é os dois. Os dois. Os dois. Bem assim, a parte de sódio dele é muito alta, né, em relação a um alimento preparado em casa. Então, o alimento que você está preparando ali, você sabe a quantidade que você está colocando. Ali na indústria, eles colocam muito sal, muito conservante, a fim de manter esses alimentos ali na prateleira por anos, dependendo, né, do produto, às vezes ele dura anos. Então, as duas coisas são, assim, prejudiciais para a saúde, tanto na questão do sódio, tem também a gordura e os conservantes, que muitas pesquisas mostram, né, que, assim, o consumo alto pode levar a alguns casos de câncer. Então, o tipo de processamento, ele vai influenciar no tipo de nutriente, na quantidade, né, de nutrientes, no gosto, no sabor dos alimentos, além de influenciar também com quais outros alimentos serão consumidos. Isso que é também fundamental, porque aí, um exemplo, você vai comer a pizza, você já vai associar o refrigerante. Então, já vai levar, a mente nossa já associa. Você falar hambúrguer, não tem como comer nenhum hambúrguer com água, você já vai pegar um refrigerante para tentar consumir junto. Então, em quais circunstâncias e mesmo em que quantidade, que é o que eu tinha falado para vocês. Então, o alimento, né, ultraprocessado, vocês vão consumir em maiores quantidades. O outro, não. O nosso organismo, ele é muito inteligente. Então, a gente tem no cérebro uma parte que tem a questão da saciedade. Então, chega uma hora que a gente está comendo que o cérebro avisa, fala pra gente, né, ó, você já consumiu o suficiente, não precisa mais. Isso a gente tem desde que a gente nasceu, porque vocês podem prestar atenção nos bebês, eles nunca mamam a mais, além do que eles precisam. Então chega uma hora ali, o cérebro deles avisa, ó, vocês já mamaram o suficiente, eles param. Vocês podem ver que chega uma hora eles param sozinhos. E assim a gente seguiu. Porém, agora com o aumento, né, dos ultraprocessados, eles colocaram várias coisas ali dentro que impactaram diretamente nessa questão de saciedade nossa. Então, a gente não tem mais isso por conta dos ultraprocessados. A gente não tem mais limite. A gente começa a comer e come. Isso causou um descontrole enorme a hora da gente comer. Então, o natural seria como os bebês fazem. Ia chegar uma hora, a gente ia parar. Porém, agora com esse monte de substâncias, né, que eles acrescentaram, acabou prejudicando muito. Então, aqui a parte mais importante do guia. Então, ele vai mostrar para vocês, né, a diferença dos alimentos aqui in natura e minimamente processados, dos ingredientes culinários, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Quando eu vi a primeira vez o guia, que eu vi ainda quando lançou em 2014, eu fiquei muito perdida. Eu falei, nossa, e agora esse monte de nome? Falei, como que eu vou gravar, identificar o que é? Mas é muito fácil, apesar de ser, você fala, nossa, mas tem tudo isso. Então ele considera esses 4, né, tipos de processamento. E aí a gente vai passar um por um para vocês. Qualquer dúvida, vocês perguntem. Então, os alimentos in natura são aqueles alimentos que são obtidos diretamente de plantas, de animais.
e eles não sofreram nenhum tipo de alteração. Então, do jeito que ele veio ali do meio ambiente, vocês pegam para consumir. Então, um exemplo, as frutas no geral, as verduras, legumes, o arroz, o feijão. Então, tudo isso ele saiu e não teve acréscimo de nenhuma substância. Do jeito que ele está ali, vocês já pegam para o consumo. Já os minimamente processados, eles foram submetidos a alterações mínimas. Então, um exemplo é a carne. Eles pegam a carne, eles picam e congelam ela, porém ela não teve o acréscimo de nada. Ela só teve esse processamento mínimo. Então, esses dois tipos de alimentos são os principais, tanto in natura, né, quanto os minimamente processados. Então, a parte de limpeza, secagem, fermentação, congelamento, refrigeração, os processos similares, né, que não envolvam a adição de açúcar, óleo e sal, são considerados minimamente processados. Então, não teve nenhum tipo de acréscimo. Eles só fizeram alguma coisa ali para conservar um pouquinho melhor esse alimento. E com esses dois tipos de alimentos, o in natura e os minimamente processados, é que que a gente deve fazer a base da nossa alimentação, a maior parte dela, tá? Usando esses dois tipos de alimentos. Isso a gente vai falar bastante para gravar para vocês essa informação. Então, por que a gente precisa, né, basear nossa alimentação numa grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados e de origem, né, predominantemente vegetal? Então, nós temos as razões biológicas, as culturais, as sociais e as ambientais. Então, no caso, os alimentos in natura, foi o que a Patrícia falou para vocês, vai ter uma variedade imensa de alimentos, com vários tipos de nutrientes. Então, você vai encontrar, um exemplo, várias vitaminas, dependendo, né, do alimento, minerais, várias outras substâncias antioxidantes, né, que são boas também para o nosso organismo. Então, a gente precisa levar tudo isso em conta. E, no caso, por que predominantemente, né, vegetal? Porque a gente lembra que o consumo alto também dos alimentos de origem animal, então no caso, né, as carnes, elas também trazem um prejuízo, né, para a sociedade. Então, na questão, né, da criação ali do gado, aumento, né, de gás carbônico, emissão, né, de gás carbônico e várias outras coisas, né, as rações que eles utilizam. Então, normalmente, essas rações, eles pegam daquela produção lá de monocultura para fazer essas rações para ter um custo menor. Então, tem a questão também, tem muita coisa, né, em relação a parte, né, de alimentos, né, de origem animal. E os vegetais, vocês sabem, né? Então, normalmente vai ter ali, dependendo do alimento, pode ser que eles tenham usado, né, agrotóxicos, alguma outra coisa. Porém, o ganho é muito maior em cima, né, disso. Então, a gente pede sempre para que, assim, sempre que possível, vocês consumam, né, os alimentos, né, que são um exemplo de feira, esse tipo de coisa que a gente sabe que vem, né, da agricultura familiar, dos pequenos produtores. As hortas, tem vários bairros, tem as hortas comunitárias também, né? Que às vezes ali perto da sua casa você consegue comprar um alimento saudável, de qualidade, sem agrotóxico, né? Não precisa ir muito longe para encontrar, né? Então, dá preferência para essas hortas, essas pessoas. E os alimentos orgânicos também, aí precisa pesquisar, tem alguns lugares, né, que eles aumentam um pouco o valor por ser orgânico, outros já não. Então, pesquisando, vocês vão saber os locais, né, que vocês têm acesso a esses alimentos e que vocês encontram, né, de forma que o custo não vai ser muito alto. E a questão do custo também, mesmo que ele tenha essa diferença de preço, mas o benefício lá na frente, você não vai gastar com medicamentos, né? Então o benefício lá na frente é bem maior. Então às vezes vale a pena você pagar um pouquinho por esses produtos orgânicos, né, e consumi-los, do que aí lá na frente você pode ter esse benefício.
Então, né, falando sobre os ingredientes culinários, então a gente falou primeiro dos alimentos in natura e minimamente processados. Então, lembrando, in natura, tudo aquilo que vocês pegaram direto ali da natureza para o consumo, não sofreu nenhum tipo de alteração, não teve acréscimo de nenhuma substância, minimamente processados. Teve uma alteração mínima, mas sem um acréscimo assim, de sal, açúcar, óleo. E os ingredientes culinários, então, são aqueles alimentos que nós usamos para preparar outros alimentos, então, para fazer as preparações in natura ou as minimamente processados. Então, eles normalmente não são consumidos isoladamente, porém, eles vão entrar nas preparações. Então, a gente vai usar eles para temperar, para refogar, para fritar, para cozinhar, para transformar, né, os ingredientes nos mais diferentes pratos. Então, exemplo, os óleos, gorduras, o sal, o açúcar. Então, tudo isso entra nessa parte de ingredientes culinários. Uma coisa muito importante. Aí vocês vão lá, vão cozinhar, eu vou fazer arroz, feijão, vou fazer aqui tudo caseiro, né? Tudo certinho, só que a hora que vocês vão preparar, vocês colocam uma quantidade imensa de óleo. Aí vai tudo por água abaixo. Então, o sal, o óleo, a gente precisa utilizar em pequenas quantidades. Então, a hora de preparar é o mínimo ali que vocês precisam para refogar o alho. Então, não precisa deixar o alho ali nadando no óleo. Vocês colocam um pouquinho, pode chamar. Eu tinha uma dúvida. Eu li um artigo que falava que a partir da criação dos óleos vegetais, né, começou a ter um índice mais alto de infarto e tudo mais. Procede isso? Tipo, se eu substituir ele ou pela banha ou pelo azeite, teria uma diferenciação nisso? Então, temos vários tipos de óleos, né? Todos eles, em excesso, eles são prejudiciais, até o azeite. O azeite é o mais saudável que tem. Porém, a gente vai chegar numa parte que a gente vai falar sobre o azeite para vocês. Porque tem vários tipos, né, de azeite. Tem a questão do aquecimento, tem a questão, né, do uso dele para as preparações. Então, a gente precisa levar várias coisas em conta a hora que chegar lá e a gente fala para você essa questão. Então, desde, né, que esses alimentos, que os ingredientes culinários, eles sejam utilizados com moderação, né, com base sempre nos alimentos in natura minimamente processados, eles vão contribuir para diversificar e tornar mais saborosa a nossa alimentação e sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Então, a gente vai utilizar para trazer mais sabor, para ficar mais agradável. Então, exemplo, você vai cozinhar, às vezes você cozinha só um pouquinho ali de tempero mínimo, não fica tão agradável. Então, às vezes, por isso que a gente opta, né, pelos industrializados. A gente lembra daquele sabor, você fala, nossa, aquele sabor lá incomparável. E aí você vai para aquele lado. Mas você pode caprichar também nas preparações. Então, a gente tem uma variedade imensa de temperos. Dá para usar o alho poró, cebola, tomate. E os temperos secos também, né? Os secos. temperos secos, desidratados, né? Que dá para você pode usar à vontade, não vai, Tudo né? isso Acaba substituindo o sal, né? Se você acostumar com esses temperos, você vai diminuindo o sal e aumentando os temperos naturais. E isso vai te dar, a refeição vai ficar saborosa, até mais do que se usar só o sal em excesso. Os eles não entram como industrializados? Os secos, eles não são industrializados? Não, é minimamente é processado. o processo de secagem só. É porque ele não tem acréscimo de nada. Ele pega a planta e vai secar o alimento, então ele vai ser minimamente. Você pode usar sem preocupação. E uma questão importante também para você é referente ao sal e o açúcar. O sal e o açúcar, muita gente acho que já até percebeu isso. A gente tem o paladar, então ele vai acostumando com o que a gente consome. Se você está acostumado a comer as refeições com excesso de sal e açúcar, cada vez mais você vai
consumir esse tipo de alimento. Então, você come um pouquinho menos, um alimento com menos sal e menos açúcar, você sente falta. Você fala, nossa, tá muito ruim, tá sem sal. Porém, o nosso paladar ele vai se adaptando ao longo do tempo. Então, se você deixar de lado um pouquinho o sal e o açúcar e for reduzindo aos poucos, a gente consegue acostumar e a gente fica com uma quantidade bem baixinha, às vezes até 100. É igual quem toma o café sem açúcar. Ninguém toma, Quem aqui toma consegue. café sem Eu açúcar? consigo. Na verdade, eu não consigo só. Olha, E a pessoa fala, não tem mentira. Realmente, eles tiram o gosto do Você negócio. vai Você sente a habituando seu diferença? paladar. Eu também tomo café sem açúcar, por isso que eu falo. E algum tempo atrás eu não conseguia tomar café sem açúcar. Eu fui tirando. Hoje eu não consigo mais tomar ele com açúcar. Eu sinto, eu não consigo, não desce. Eu aposto que a pessoa fala que não tem gosto, mas tem. Eu como sem nada. dependendo do alimento, se a gente acrescenta, ele perde totalmente o sabor ali natural, né, do alimento. Você não sente o alimento, você só sente o sal. Então é importantíssimo a gente fazer essa redução do sal e do açúcar e do óleo também, porque o óleo, né, ele traz alguns malefícios. Então, no caso do sal, reduzindo gradativamente, uma hora você acostuma e não vai mais fazer falta. Você vai comer normalmente ali, quando você comer a comida de alguém que ficou um pouco mais de sal, você vai achar ruim. Importante também, não é substituir o açúcar por adoçante. A gente é diferente. Você reduzir o açúcar, mas não substituí-lo pelo adoçante. O adoçante também, tem vários estudos que mostram, né, que também pode, alguns tipos de adoçante, causar um tipo de câncer lá na frente. Isso. Tá? Então é O só... sal e o açúcar é um dos alimentos que mais fazem mal ao ser humano, isso já sabemos. Só que especificamente tem aquele açúcar branco, que são acostumados a achar que aquele açúcar branco é o normal, o mascavo e o demerara. Se fosse para usar algum, seria o mascavo, ou o mel, né? Substituir isso por mel. O mascavo é o mais próximo do natural, aí depois a gente tem o demerara e depois vai pro cristal, né, pro branco refinado. Quanto mais branco refinado e mais fino, pior Mais é. processamento tem, né, mais coisas eles Pior é. usam na indústria, pior é. Mas lembrando sempre também que na questão do demerara, o teor de dulçor dele é diferente do açúcar branco. Então, a pessoa que começa a usar o demerara tem a propensão de aumentar o açúcar. A dose dele, né? Então você não pode, você pode substituir, Micaela, mas é não uma aumentar a coisa quantidade, da- porque você vai sentindo a diferença do dulçor do que você está É a consumindo. mesma coisa do sal rosa Faz do diferença. Himalaia, que Isso, fala que também é é bom por causa do mesmo. ferro. Pra você ter Muita uma... gente fala isso, né? Eu vou consumir o sal rosa, o sal do Himalaia. Porém, a quantidade de nutrientes que ele tem é muito baixa. Para você ter algum benefício daqueles nutrientes, você precisaria consumir tipo 1 quilo dele. Então, a Nutriente que gente você pode conseguir com os alimentos, com outros alimentos, exatamente. fora o preço, né? Tem o sal negro também, agora a gente estava vendo na internet outro dia, tem o sal negro do Chile. Cada hora eles inventam, né? O valor assim é um absurdo, cara. É modismo, né? Sempre colocar na água para tomar esse sal. Então a gente pode ficar básico, porém a gente, não exagerando, não vai trazer prejuízos para a nossa saúde. Então é essa a questão. A gente não exagera. A gente pode consumir o sal branco? Pode, porém em quantidades mínimas. A maioria dos alimentos já tem sódio. Então a gente acrescenta um pouco por questão da palatabilidade, né, para ficar mais agradável. Mas se exagerar, com certeza, ao longo do tempo a gente vai perceber na nossa saúde o prejuízo. Pode falar. A respeito do café, existe um mito popular, né? Diz que após as refeições, consumir café, seja com açúcar ou sem açúcar, que a substância do café ela neutraliza alguns nutrientes dos alimentos saudáveis. Isso Sim. procede ou é verdade? Não só o café, né? Todo Comida que tem a alimento, cafeína. isso, exatamente. A Ela pode cafeína, atrapalhar. ela atrapalha a absorção de ferro, de cálcio, de vários outros minerais. E tem várias outras coisas que atrapalham. Então, por isso que a gente pede para vocês fazerem a refeição mais variada possível,
para que a gente consiga absorver pelo menos um pouco, né, do nutriente, porque uma substância acaba, né, prejudicando a absorção de outra. Mas o café é importante a gente deixar ele para tomar pelo menos, acho que uns 40 minutos depois da refeição ou 1 hora antes Que é da o tempo, refeição. né, que para você absorver os nutrientes daquela refeição. Uma hora antes, dá vontade. Tem outras mesma coisa do cálcio também, que atrapalha. E a absorção Coca-Cola também, que a Coca-Cola também tem cafeína. Suco de laranja também? O suco de laranja, ele ajuda na absorção do ferro, que é um ferro que vem dos vegetais. Então você até poderia consumir, mas naquela quantidade que eu falei lá, de 150 ml, não exagerar. Então, exemplo, Sem você açúcar, vai... gente. Isso não é possível, porque o suco ele tem muito açúcar da laranja. Ou se vocês não quiserem, o suco é melhor a fruta. Pega a fruta e consome a fruta depois da refeição. E é vai qualquer ajudar fruta sim. ácida, tá, gente? A fonte de vitamina C, né? A vitamina C, na verdade, Pode ser que ajuda na goiaba, absorção pode do ferro ser de origem vegetal. caqui. Não entendi. Quem não? A laranja? O ácido, né? O ácido, porque ácido é muito Ah, o ácido. Então aí no caso aí não consome, né? Aí vai a absorção. Vai virando o ferro de origem animal. E os alimentos que são cor verde escuros, folhosos, eles são ricos em cálcio, eles são ricos em vitamina C. Então, dependendo da preparação ali, se vocês não levarem muito tempo ao fogo, vai preservar esses nutrientes e aí vocês vão aproveitar bastante também. Tá bom? Então aqui os exemplos, né, que vocês podem usar, né, os ingredientes culinários. Então para refogar aqui os legumes e verduras é legal, você pode utilizar um pouquinho. Para preparações de pães, tortas, os bolos, para preparar, né, o arroz e o feijão, para refogar a carne, para temperar aqui a salada, Doce de fruta. também. Potinha de fruta. Então, tudo, né, que for com moderação, né, vocês podem utilizar. Aqui, uma parte, então, importante. Alimentos processados. O processamento de alimentos, ele tem uma função importante, né, que é preservar ali o alimento por mais tempo. Então, em muitos alimentos, ele é útil, o processamento. Porém, a indústria, ela acabou tornando, né, o processamento para ganho deles, né? Então, eles aumentaram muito os ingredientes, né, as coisas que eles colocam ali no processamento, e acabou prejudicando a nossa saúde. Então, os processados são produtos, né, que são eles derivados diretamente dos alimentos in natura, mas eles passaram por um processo de adição de sal, de açúcar, de óleo ou de vinagre para tornar eles mais duráveis, né, e agradáveis ao paladar. Então a gente encontra os alimentos processados, esses feitos pela indústria, mas a gente pode fazer também um alimento processado em casa. Então a gente pode, né, preparar ali um doce de alguma fruta. Então teve o acréscimo ali do açúcar, virou alimento processado. Teve o acréscimo de sal, alimento processado. Teve, né, o acréscimo de óleo, virou um alimento processado. Então, um exemplo, os produtos como os legumes em salmoura, os extratos de tomate, carne seca, as frutas em calda, os queijos, os pães, alimentos ultraprocessados. Então, essa parte aqui daria para ficar horas falando sobre o ultraprocessamento, né, de alimentos. Então, os ultraprocessados são alimentos, né, a gente, na verdade, não poderia nem considerar, né, alimento, na verdade. São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Então, eles pegam gorduras, açúcar, sal e vão acrescentando outras coisas, né, para tornar esses alimentos mais atrativos para a gente.
Então, eles são derivados, né, de gorduras hidrogenadas, amido modificado e várias outras substâncias. A maioria são substâncias que são sintetizadas em laboratório. Então, não é uma coisa normal, natural, que vem do meio ambiente. Também. A maioria, né, tem derivados de petróleo e de carvão, por incrível que pareça. Que delícia. Então, esses alimentos, vocês vão perceber que eles são ultraprocessados por conta dos corantes, aromatizantes, realçadores de sabor. Então, tudo isso para tornar esses alimentos com sabor melhor. Então, eles vão utilizando, né, a fim da... Por isso que teve toda essa mudança no nosso organismo, que a gente já não tem mais essa questão da saciedade. A gente começa a comer, sente aquele gostinho e vai querer cada vez consumir mais. Então, é bem... Esses alimentos são complicadíssimos. Eles são... Ah, então tem uma questão também que eu acabei de lembrar. Eu acho que vocês não devem saber dessa informação, mas esse guia, ele foi praticamente massacrado em 2020. Por quê? Por conta dessas informações aqui, ó, que está trazendo aqui nesse slide. Então, as indústrias, elas, na hora que viram o guia, elas falaram, nossa, a gente vai ser prejudicado, a gente não vai mais vender os alimentos. Então, o que eles fizeram? Eles caíram em cima para tentar derrubar essa informação do guia. Eles foram em cima lá e tentaram fazer de tudo para que essa informação aqui fosse tirada. Eles falaram que os alimentos ultraprocessados não são nutricionalmente desbalanceados. Falaram que não, falaram que os alimentos in natura que causam as doenças. Conveniente, né? Lembrando que esse guia está disponível na internet, se você coloca lá guia alimentar, todo Vocês mundo vão tem encontrar acesso. ele. Então, isso causou pânico na indústria. Então, todo mundo tem acesso, apesar de muita gente não ter o conhecimento dele, cada vez mais ele está sendo usado. Inclusive, o guia para menores de 2 anos foi baseado nele. A resolução nova do PNAE, que a gente trabalha com alimentação escolar, foi baseada nele. Vocês acham que esse guia ele não é importante? Se não fosse, eles não teriam baseado esse monte de coisas nele. Então, ele é importantíssimo para a gente. Então, quanto mais a gente divulgar e saber sobre ele, é melhor para a nossa saúde. Tem um guia alimentar específico para crianças até 2 anos, tá? Esse daqui a gente usa para crianças maiores e adultos, né? E tem um específico para crianças até 2 anos. Então, aqui o que eu falei para vocês, né? São as formulações que tendem a ser consumidas em excesso e substituir, né, os alimentos in natura ou minimamente processados, porque na hora da praticidade a gente vai correr para os ultraprocessados. Você fala, eu não estou com tempo agora para cozinhar, eu vou pegar um miojo e vou fazer, é mais rápido. Porém, a gente não leva em conta, né, o prejuízo que isso vai causar para a gente a longo prazo. E no caso do macarrão instantâneo, gente, não basta tirar o sachêzinho de tempero, tá? O macarrão em si, ele é prejudicial, ele é frito. Ele tem muita Ele gordura. é pré-frito. Se vocês... Então, só o macarrão. Tem gente que fala, vou fazer pro meu filho, eu vou tirar o tempero, mas eu uso um tomatinho, eu uso um salzinho. Não, gente, o macarrão também faz Eu peço que vocês façam um teste. Cozinhem um macarrãozinho numa água, tirem essa água e deixa lá um tempo. Vocês vão ver o tanto de gordura que vai subir nessa água. Para vocês terem uma ideia de tanto de gordura que tem nesse macarrão. Diferente de um macarrão normal. E o macarrão normal demora quase a mesma coisa para você fazer. E a cabelinho de macarrãozinho, aquele cabelinho de anjo, aquele fininho, gente. Você faz rapidinho. E aquele lá, ele já não entra com esse nível esse grau de processamento. Então é bem melhor para a nossa saúde. E além disso, essas questões também, a forma de produção, distribuição, comercialização, o consumo, né, eles afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social, o meio ambiente. Então, a maioria dos ingredientes que eles usam são feitos em laboratório. Então, tem aquela questão lá da monocultura também, que eles pegam também aquele tipo de alimento, né, para usar, para ser um ingrediente.
Então, uma coisa aqui importantíssima para vocês: como vocês vão diferenciar os alimentos processados dos ultraprocessados? Então, aqui, ó, muito importante, a leitura da embalagem do alimento. Então, vocês precisam, na hora de ir no mercado, a ler a lista de ingredientes. Se vocês verem que está com um número elevado de ingredientes, normalmente são mais de 5. Passaram de 5 ingredientes, esse alimento ele é ultraprocessado. E quando você vê os nomes, são pouco familiares, né? Então, não são usados em preparações. A gordura vegetal hidrogenada ou interesterificada, que é um outro processo que eles inventaram na margarina, porque antigamente ele levava a gordura trans. E aí eles fizeram esse outro processo que não leva, né, a gordura trans, porém também é prejudicial à saúde, só para poder continuar vendendo, porque a lei caiu em cima da gordura trans, eles fizeram deram uma forma de desviar para que a gente continue comprando. Então, xarope de frutose, os aromatizantes, que a gente tem vários, corantes, tem uma infinidade de corantes. E a maioria também traz os malefícios para a gente. A gente tem corante natural e a gente tem os corantes sintéticos. Os emulsificantes, realçadores de sabor, então, que eles usam demais nesses alimentos, e vários outros tipos de aditivos. Então tem muita coisa. Aqui, ó, outra coisa importante do guia. Ele traz 4 recomendações, né, e uma regrinha aqui, ó, de ouro. Então, a primeira recomendação, isso vocês precisam gravar. Faça sempre dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Então, a base, a maior parte, precisa ser de alimentos in natura ou minimamente processados. Segunda recomendação, utilize, né, os ingredientes culinários, o óleo, gordura, sal, açúcar, em pequenas quantidades na hora que vocês forem preparar os alimentos de vocês, as suas preparações culinárias. Terceira recomendação, limite o uso dos alimentos processados. Você pode consumir dentro da sua alimentação ali que está com vários alimentos in natura, você pode colocar um alimento processado ali no meio, não tem problema, não vai ser prejudicial. O problema é o excesso deles. Então, em pequenas quantidades, né, como ingredientes de preparações culinárias ou como parte das refeições baseadas, né, nos alimentos in natura ou minimamente processados. Quarta recomendação, evite alimentos ultraprocessados. Então, tente sempre evitar esses alimentos. Lembre de todo o prejuízo que ele vai causar para a gente. Então, a gente sempre vai pensar, em primeiro lugar, na nossa saúde. Pode acontecer um dia, vai comemorar, vai comer alguma coisa? Tudo bem, mas não torne isso uma rotina. Não tenta, um exemplo, substituir. Ah, não, toda sexta-feira eu tenho que comer esse lanche porque eu já acostumei, porque não sei. Vai trazer prejuízo para vocês. Então, uma vez ou outra não tem problema, mas tente evitar, sempre que possível. E a regrinha de ouro, então prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias. Há alimentos ultraprocessados. Lindo prato. Olha a cor das frutas, gente. Coisa Aqui os exemplos, então, para vocês gravarem bem. Então, um exemplo aqui da carne. Poderia ser frango, poderia ser peixe. Então, a carne, do jeito que a gente compra ela, in natura. A carne temperada, ela vai entrar como processada. Então, acrescentou sal, acrescentou alguma outra coisa. Carne seca, por exemplo. Aí, como processado também, pode entrar os hambúrgueres feitos em casa, almôndegas. Quando a gente pega ali a carne moída e prepara, você está adicionando ali os temperos, está adicionando o sal. Então, ele vai entrar como processado também, esse feito em casa. E já os ultraprocessados, então aquele hambúrguer que a gente compra no mercado, aquele congelado que vem na caixinha, poderia ser os nuggets, almôndegas já prontas, então ultraprocessados. Outro exemplo, o abacaxi. Então, abacaxi in natura. Pegou ele lá, comprou no mercado, na feira, in natura.
Você comprou ele no mercado, mas ele veio cortadinho. Porém, ele não teve adição de nada. Ele é minimamente processado. Já ali, no caso, uma fruta, ali é feita em calda mesmo, né? Uma fruta em calda. Então, teve adição do açúcar processado. Aqui é o processado do mercado. Então, você pode comprar no mercado. Tem alguns que eles só vêm com açúcar. Eles não vêm com outras substâncias. Então, processado. Já aquele suquinho em pote sachê, ultraprocessado. O milho, um outro exemplo bom aqui pra gente. Então, o milho, in natura, o jeito que você compra ele, na bandejinha, pode ser na bandejinha, pode ser solto. Já esse milho que teve o acréscimo de sal, ele vai ser processado. Normalmente tem sal e açúcar nesse que ele conserva. Já um milho que você fez em casa, cozinhou ele, ficou minimamente processado. Acrescentou sal, processado. Então você sempre vai levar em consideração esse grau aqui de processamento. Agora aqui o milho, você encontra ele no mercado sem adição de sal e açúcar. Ele é no vapor. Isso é bem legal, porque eles começaram a produzir ele também, né, como uma alternativa. Então, minimamente processado, porque não tem adição de sal e de açúcar. Já o salgadinho, aquele salgadinho de pacote, possivelmente. Então, aqui o capítulo 3. O capítulo 3, então, dos alimentos, né, a refeição. Então, aqui vai mostrar para vocês a importância, né, da preparação, da combinação dos alimentos. Guia, essa página que a gente pegou do guia, para vocês terem uma ideia. Então, aqui foi a pesquisa que eles fizeram com uma parte da população que ainda consome, né, os alimentos. E é uma parte boa, viu, da população que consome os alimentos in natura. Para vocês verem, não tem, assim, uma opção só. Você fala, ah, não, todo dia eu preciso comer isso, acaba enjoando. Então, você pode ampliar as opções. Aí vai de acordo, esse guia ele preza também a questão regional. Então, cada local do Brasil está acostumado com um tipo de café da manhã. Lá pro lado do Nordeste, eles gostam de cuscuz. Então, leite, cuscuz, ovo, banana. No caso do leite de caixinha, seria ultraprocessado? Leite, sim, porque ele vai ter a adição de várias coisas. É certo, tem uma duração. Já o Na verdade, tem a questão do HT, né? Do processamento. Você vai ter que ler a embalagem, né? precisa dar uma olhada, porque cada um é de um jeito. Tem leite que é só pasteurizado, aí esse entraria só no grau de processado. Dependendo do leite, ele entra como processado. Então, precisa sempre olhar a embalagem dele. Ah, então, voltando lá no café da manhã, lembrando aqui, ó, que todas as opções vocês vão observar que tem uma fruta, que é importantíssimo pra gente, né, para trazer vários nutrientes. Então, um exemplo, né, o café com leite, tapioca e banana. Já o que a gente tá acostumado, suco de laranja, pão francês com manteiga e mamão. Então, várias opções. Aqui no caso do almoço, então, ó, vários tipos de almoço variados, todos aqui estão completos, ó, com todos os alimentos. Então, pode ser usado, que você tinha perguntado, né, sobre a questão do grupo dos feijões, arroz, lentilha, colocaram a lentilha aqui no lugar do feijão. Mesma coisa aqui do carboidrato, ó, nessa preparação aqui ele não tem o arroz, mas tem o feijão e tem a farinha de mandioca, que pode entrar no lugar do arroz, no carboidrato. Vai do gosto de vocês, então tem Cada gente, região, né, tem um costume tem diferente. gente que tem costume de comer sem o arroz. Você pode substituir o arroz pela batata, por outro alimento que seja ali próximo dele dos nutrientes. Então, o jantar aqui, mesma coisa do almoço, bem variado. E as pequenas refeições, então, que é importante também. Salada de frutas, o leite batido com frutas, as castanhas, iogurte com frutas. Lembrando do iogurte também, precisa olhar, porque dependendo do tanto de ingredientes, ele pode se tornar ultraprocessado.
E aqui como criar, então, as outras opções? Combinando os alimentos, considerando, né, o seu grupo, e para cada um desses grupos, a gente vai relacionar os alimentos que fazem parte dele, as variedades existentes, os usos culinários principais, as sugestões de formas de preparo e propriedades nutricionais, levando sempre em conta o grau de processamento. Então aqui, ó, é do guia também. Então aqui fala dos grupos. A gente aprendeu na faculdade que era o grupo de leguminosas, porém, como o guia é para a população no geral, ele colocou o grupo dos feijões para ficar mais fácil. Então, para a compreensão, né, de vocês, então aqui vários tipos de feijões, aqui nos cereais, né, entre o arroz, entre o macarrão, ali a polenta, então tem várias coisas. Raízes e tubérculos, então ali a mandioca, vários outros do mesmo grupo. Os legumes e verduras, né, que é uma imensidão desse tipo, né, de alimento. O grupo das frutas também tem muita variedade. O grupo das castanhas e dos nozes. Lembrando aqui, gente, ó, sem sal, tá? Sem açúcar. Se colocar sal, ele vai entrar como processado. Grupo do leite, queijos, o grupo das carnes, né, e dos ovos, então todos os tipos de carnes, os ovos entram no mesmo grupo. E lembrando da água, que é muito importante. Então o guia lembrou até da água, que a água é fundamental, né, para a nossa saúde, então a gente precisa sempre lembrar dela, beber bastante água durante o dia. Vou falar um pouquinho da comensalidade, gente, o ato de comer. Nós temos 3 orientações básicas, tá? Que também traz no guia. Comer com regularidade e com atenção. É o que a gente já falou no começo também, você comer, sentar à mesa, você comer, de preferência, assim, para comer mais ou menos no mesmo horário, tá? Comer com atenção, ver o que você está comendo, sente o sabor do alimento. Tá? Come devagar, de preferência. É lógico que a vida da gente está corrida, mas a gente consegue sentar, em vez de fazer a refeição em 5 minutos ali, faz em 15, em 20, vai aumentando, né? Come com atenção, vê, sente o sabor do que você está comendo. Comer em ambientes apropriados, tá? Então, de preferência, ambientes tranquilos, tá? Sem muito barulho. É difícil, gente, eu sei, mas a gente consegue, se a gente fazer um esforcinho, a gente consegue. Comer sempre em companhia, de preferência em casa, na escola, no trabalho. Eu sei que muitos aqui, a gente também almoça no trabalho, tá? Procurar comer em companhia dos amigos, da família, tá? Eu e ela, a gente come junto. É a minha companhia no horário do almoço. Então, e quando uma falta, às vezes a gente vai até em casa para almoçar sozinho. A gente acostuma. Os benefícios da adoção dessas orientações são vários, incluindo a melhor digestão dos alimentos, controle mais eficiente do quanto comemos, é a questão da fome e saciedade, tá? A gente está com fome, se a gente está com muita fome, a gente vai comer rápido, a gente não vê o que está comendo, acaba comendo mais do que deveria, mais do que a gente precisa. Maiores oportunidades de convivência com os nossos familiares e amigos. Comer gostoso. Em toda reunião, em toda festinha, sempre tem alimento envolvido, né? Então, não é só que a gente já falou, o consumo dos nutrientes, o consumo do alimento. É essa interação com todo mundo, né? Qualquer lugar que a gente vá tem um alimento, uma bolachinha que seja, tem um alimento envolvido. Maior a interação social e, de modo geral, maior prazer na alimentação. Eu acredito que seja muito mais gostoso você comer em família ali, né? Com atenção, do que você comer sozinho, correndo, dirigindo, né? Às vezes a pessoa vai lá e come dirigindo. Isso vai se tornando um hábito, então a gente começa a acostumar quando é igual a gente não consegue mais comer sozinho, a gente sente falta porque a gente acostumou a comer em companhia. Se você acostumar, quando você comer sozinha, você vai sentir a diferença. Comer com regularidade e com atenção. Então procure fazer suas refeições diárias em horários semelhantes, evite beliscar nos intervalos entre as refeições. Coma sempre devagar e desfrute o que está comendo, sem se envolver com outra atividade. É o que eu falei agora, tá? Então, regular sua alimentação sempre mais ou menos no mesmo horário. Adapte sua alimentação no seu horário de trabalho. Tem gente que trabalha à noite, durante a noite inteira. Lógico que ela vai comer durante a noite. Tá? Então, você tem que ir se adaptando às situações.
Procure comer sempre em locais limpos, confortáveis, tranquilos, onde não haja estímulos para o consumo de quantidades ilimitadas de alimentos. Então, como eu falei, dirigindo, pega lá, passa no fast food, né? Sai comendo hambúrguer dirigindo. Você não presta atenção nem se está comendo nem no trânsito, né? No trânsito. Celular, gente, tablet. Distrai muito. Hoje em dia você vê muito o que a pessoa posta, tá comendo, né? Gente, você não vê o que você está comendo, você está ali para tirar foto do prato que você está comendo. Telas, televisão, tablet, celular, principalmente para criança. A mãe vai lá alimentar a criança, para ela ficar quieta, já dá o celular na mão da criança, gente, isso não pode. A criança não sente, não sabe o que ela está comendo. Tem crianças na alimentação escolar, agora nem tanto, porque a gente, né, acho que já acostumaram, mas no começo, nem quando começou a aumentar a variedade de frutas e legumes na merenda, a gente ia na escola, a criança não sabia o que era aquilo alimento, não sabia o que é isso aqui, uma batata, a criança não sabia o que era. Então, é difícil isso. Isso vem de casa, né? Comer sempre em companhia, então sempre que possível, prefira comer em companhia com familiares, amigos, colegas de trabalho, escola. Procure compartilhar também as atividades domésticas que antecedem e sucedem o consumo das refeições. É o que a Jéssica já falou. A gente tem que envolver a família toda. Quando a gente está em casa, tem tempo, fim de semana, envolva a família toda no preparo da refeição e após, né, na limpeza do ambiente, né, coma junto e depois tente envolver toda a família. Né, os amigos que estiverem em casa, as crianças, gente, está comprovado que as crianças, quando ajudam você a preparar o alimento, ajudam nas compras até, você orientando ela nas escolhas de alimentos saudáveis, ela vai fazer uma alimentação também mais saudável, ela gosta de ajudar o preparo, tá? Lógico, sempre sob supervisão do adulto, mas envolva as crianças também no preparo. Isso é muito importante, porque a gente vai levando esse hábito para as crianças, elas já vão crescer acostumadas, né, com esse hábito de preparar comida em casa, de comer na mesa, comer com a família. Então é muito importante. Enquanto um faz uma atividade, o outro faz a outra. Então, exemplo, um está lavando a louça, o outro vai fazendo a comida. E isso agiliza muito o tempo. Em casa a gente acostumou a fazer isso. Então o meu filho agora, ele está com o pezinho quebrado, não está podendo ajudar, mas ele ajudava demais a preparar as coisas, ele se interessa, então eu sempre vejo, eu coloco ele, eu fico olhando, então eu estou preparando uma coisa aqui nessa boca, ele está preparando a outra aqui, e eu fico olhando, então sempre com supervisão a gente vai incentivando eles. E o filho dela é uma graça. Aqui então, a compreensão e a superação dos obstáculos, a gente tem muitos obstáculos, né? A gente sabe, na vida corrida que a gente leva, tem muitos obstáculos. Então, a superação de obstáculos poderá ser mais fácil ou mais difícil a depender da natureza do obstáculo, dos recursos com que as pessoas contam para superá-los e do ambiente onde vivem. Alguns obstáculos poderão ser removidos totalmente, rapidamente, enquanto outros, possivelmente a maioria, vão requerer persistência. Então, você vai ter que ter paciência para ir ajustando, né, o seu dia a dia, ajustando para que seja mais rápido, né, administrar o seu tempo. Há muitas informações sobre alimentação e saúde, mas poucas são de fontes confiáveis. Então, é o que a gente já falou. Você abre a internet, você vê de tudo, absurdos, você vê e vê também informações confiáveis. Tá? Então, sempre procurar filtrar as informações que vocês encontram na internet, em revistas. Alimentos ultraprocessados são encontrados, é a oferta, né, de produtos. Os ultraprocessados geralmente são encontrados em toda parte, sempre acompanhados de propaganda, descontos, promoções, enquanto os alimentos in natura minimamente nem sempre são comercializados em locais próximos às casas das pessoas. Então, você vai no supermercado, você vê de tudo, principalmente na boca do caixa. Né? Você vê os alimentos que, né, os piores alimentos estão ali próximo ao caixa. Então, você foi pro caixa, esqueci, olhou ali, nossa, eu quero aquilo. E você acaba consumindo mais. Empate, lembrando também que a parte, né, dessa questão dos ultraprocessados, a parte de publicidade, as empresas fizeram a propaganda a fim de vender o produto. Então eles vão colocar ali as coisas. Dificilmente vocês vão ver um comercial de tomate, de alface,
Dificilmente. Então, normalmente são de alimentos ultraprocessados e as empresas fazem para tentar entrar na nossa mente para que a gente consuma cada vez mais esses alimentos. Então, eles vão tentar ali mostrar, né, a parte boa para a gente lembrar, falar, nossa, aquilo ali eu gosto. E principalmente das crianças. Então, tentar sempre que você vê que as crianças estão prestando muita atenção nesse tipo de comercial, fale, converse com as crianças, né? Avise, fala, ó, isso daí não vai trazer bem, né? A empresa tá só tentando vender, tenta falar de um jeitinho, né, que a criança entenda para ajudar. Por incrível que pareça, a gente em desenho animado, em filminhos de animação, tem mensagens subliminares, tá? Se você procurar na internet, você vai ver, eles mostram isso. Um filminho lá, tá passando um desenho, de repente aparece lá no fundo um símbolo do McDonald's. Passa rapidamente, mas o seu cérebro, a criança, sabe? Então ela vai passar em frente à lanchonete, ela vai sei o que, porque ela já viu aquilo ali. Sim. Tá? Mesmo que rapidamente, o cérebro dela já gravou. Então tem muita mensagem subliminar, Tem parte, né? Questão de propaganda. Muitas dessas empresas, elas dão um brindezinho também para criança. Isso é muito atrativo para Incentiva elas. demais. É, Aí a empresa vai lá, dá uma maçã, né? Não, às vezes tem de maçã. O custo. Embora legumes, verduras e frutas possam ter o preço superior ao de alguns alimentos ultraprocessados, o custo total de uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados ainda é menor no Brasil do que o custo de uma alimentação baseada em alimentos ultraprocessados. O que você pode fazer? A gente consuma alimentos da época, os legumes, verduras da época. Além deles serem mais baratos, eles são mais, nutricionalmente, ele está mais saudável. Os nutrientes, ele está mais fresco, mais saudável, não é madurado, amadurecido forçado, né? Sim. Então, assim, consuma os alimentos da época, no caso da agricultura, né, que a gente já falou, a horta ali perto da sua casa, tá? Então acaba consumindo um alimento mais barato. Quem tiver oportunidade também no espacinho no quintal, dá para tentar produzir a sua própria hortinha, os seus temperos. É tão bem gostoso legal. trabalhar com terra, né? Desestressa. Habilidades culinárias também, é o que a gente já falou. O enfraquecimento da transmissão de habilidades culinárias entre gerações favorece o consumo de alimentos ultraprocessados. Tá? Então, assim, deixou-se de cozinhar em casa por causa da vida corrida. Tá? Então, a gente tem que resgatar isso, voltar a cozinhar em casa, mesmo nos poucos momentos de folga que a gente tem em casa, trazer essa habilidade, tá? E nessa questão do que você pode fazer, né? Prepare o seu alimento, eu mesmo faço assim, que no fim de semana eu faço a preparação, eu já congelo minhas marmitinhas prontas da semana. Faz o arroz, eu vou lá, congelo, faço o feijão, vou lá, congelo, já deixo as marmitinhas prontas. Tá? Legumes, você pode, a maioria dos legumes pode ser congelado. Tá? Então você vai lá, cozinha o legume, por exemplo, couve-flor, cozinha o couve-flor, separa por porçõezinhas e já deixa congelado. Aí você vai lá, só tira, deixa descongelar para você consumir. Então isso facilita muito o dia a dia e o seu tempo também, né, na preparação. É verdade. Então, o planejamento é fundamental, né, para a gente conseguir ser mais rápido no dia a dia, para que não ocupe tanto tempo, né, para que a gente consiga comer, né, a nossa alimentação saudável. Então, se a gente já planejar, falar durante a semana eu vou comer, já faz a compra ali da semana, ou quinzenal, ou quem faz mensal, já deixa tudo planejado, já deixa, eu vou fazer isso tal dia, isso tal dia, isso tal dia, facilita muito. Tempo, né? Para algumas pessoas, as recomendações desse guia podem implicar em dedicação de mais tempo e alimentação, tá? Então, mas é isso tudo que a gente falou. Você planejando, o seu tempo também vai ser outro, vai diminuir o seu tempo de ficar ali na cozinha, tá? Então, é tudo questão do planejamento. Aí, conforme vocês, quem não tem muita habilidade culinária, conforme vocês vão preparando, a habilidade vai aumentando. Então, no começo eu não sabia fazer quase nada. E hoje em dia eu faço de tudo.
Então, aqui tudo que eu já falei, tá? Deixa, você compra, vai lá, compra as frutas, legumes, já deixa, lava, deixa higienizadinha dentro de potes, dentro da geladeira, tá? A fruta, comprou um mamão, já chega em casa, pica ela, deixa nos potinhos também para você ir consumindo, porque a gente sabe que a gente chega em casa, acaba tendo preguiça de picar a fruta, né, principalmente um mamão, um melão, uma melancia, já deixa ali picadinho para você ir consumindo, eles duram algum tempo na geladeira e dá para fazer isso. Congelador, ali, tudo que você for possível você congelar, tá? Já chega em casa, faz, já deixa congeladinho, depois só tirar e fazer suas porções. Aqui eu já falei também, organizar seu tempo. Se for comer fora, procure os lugares que tem a opção de escolha para você comer os alimentos, né, mais saudáveis, tá? Lembrando que o congelamento ele perde o mínimo de nutrientes em relação ao alimento in natura. Então é muito mais prejudicial você deixar para escolher ali na hora, né, e comer uma coxinha, um salgado, uma coisa ultraprocessada, um alimento ultraprocessado, do que você, né, aproveitar. E a gente sabe que quando a gente está com fome, a gente acaba escolhendo os alimentos mais calóricos, mais, né, processados. A gente sabe disso. Aqui também eu já falei sobre a publicidade dos alimentos, tá? Aí aqui a gente vai entrar nos 10 passos para uma alimentação saudável, que é do guia também, tá? Primeiro passo, fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Segundo, utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Terceiro, limitar o consumo de alimentos processados. É tudo que a gente já falou, tá, gente? Mas esses 10 passos ele tem aqui. Aqui é bem resumido e a gente vai deixar com vocês esses 10 passos para vocês levarem, colarem na geladeira. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados, sempre possível com companhia. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimentos in natura e minimamente processados. Desenvolver, exercitar e partilhar as habilidades culinárias. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Você merece esse espaço. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Ser crítico quanto a informações e orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Viu aquela propaganda? Será que é isso? Viu aquela mensagem? Será que é isso? Tá? Será que a água com limão engorda? Emagrece? A não ser que você saia correndo até o pé de limão e volte. Pode ser que emagreça. Agora aqui a gente vai falar mito ou verdade, tá? Alguns pontos que a gente ouve muito falar. O leite faz mal? Sim. O que vocês acham? Tem leite em casa. Depende do caso. Depende do Tem gente que tem alergia à proteína do leite, tem gente que tem intolerância à lactose, tá? Sensibilidade, né, então, assim, vai depender muito. É lógico que, para quem tem um organismo, né, para quem é saudável, que não tem nenhum problema, ele não vai fazer mal, gente. E o leite remete também àquela questão da infância, o leite remete mesmo ao café da manhã familiar ali. Então, assim, cada caso é um caso, a gente tem que avaliar. É verdade que o leite de saquinho ele é mais saudável, né? Ele é um processado, tanto é que ele dura menos. Quanto tempo dura um leite de saquinho? Em relação, né, ao de caixinha, o de caixinha normalmente tem a durabilidade maior aí de 4 meses, às vezes até 6, vai depender, porque eles adicionam conservantes. Já o que é pasteurizado não tem o acréscimo dos conservantes, e aí ele dura mais, se for possível, é melhor. Tomar cuidado também com leite in natura, né? Leite que você pega do sítio. Se você tiver o costume, né? Se tiverem o costume de consumir, prestar atenção na procedência, né? Do lugar que você consome. Porque vai muito da vaca que eles tiram o leite, então pode da higiene, de tudo isso, então ferver sempre é importante. E o leite em pó, no caso? O leite em pó, então vai depender também do leite em pó. Tem leite em pó que tem um acréscimo de vários ingredientes, tem outros que já não. E aí você precisa fazer a leitura ali do rótulo para ver. Porque hoje tem os compostos lácteos. Não é nem leite. O leite em pó integral, ele é o leite
o leite in natura, ele em pó, tá? Mas aí tem aquela questão dos compostos lácteos, que hoje eles têm muitos para baratear o leite, né? O leite ninho mesmo hoje tem o composto lácteo e tem o leite integral, tá? Então tem diferença. Você vai ler o rótulo para saber o que não está escrito no rótulo. O composto, ele vem escrito que este produto não é leite. Aquela conversa que o ser humano adulto, ele não absorve mais o cálcio do leite, é verdade? Absorve menos. As crianças, né, elas têm absorção maior e a absorção do cálcio, ela envolve várias coisas, inclusive a vitamina D. Então, se tiver baixa a sua vitamina D, a sua absorção vai ser menor. Então, tem várias questões. Aí, mas com certeza, em relação a uma criança, a criança absorve bem mais cálcio. A questão que falaram deixa eu ver você que falou, né, da interação com nutrientes, né, que um atrapalha a absorção do outro. A questão do cálcio também, tá? O cálcio atrapalha na absorção do ferro. Tá? Então você vai, tem que ter costume, né? Preparações com leite, né? Na alimentação mesmo. Né? Ou tem gente que depois do almoço toma leite, toma um copo de leite. Ou mesmo uma sobremesa com creme, alguma coisa que contenha o leite, contenha o cálcio, ela pode atrapalhar na absorção do cálcio, do ferro, da alimentação. Então tomar esse cuidado. Leite de soja. Leite de soja é de origem vegetal, vegetal, né? Então, aí é mais assim para quem tem algum tipo de restrição, acaba optando, né, pelos leites vegetais. Então, quem não pode, né, consumir o leite, acaba consumindo. Nas escolas a gente fornece, né, para os APLVs, que são, né, as crianças que são alérgicas à proteína do leite de vaca. Aí elas consomem o leite de soja. Questão de gosto também. Tem gente que prefere o leite É, de soja também. ao leite de... Gente, comer ovo aumenta o colesterol? Não. Comer frito todo dia, comer. Mussarela. Se você comer 12, Então, gente, depende muito do ovo em si. O ovo por si só, ele é um ótimo alimento, tá? Ele é cheio de nutrientes. Você pode comer sim, tá? Antigamente tinha esse mito que o ovo podia comer mais de 2 ovos por dia que o colesterol aumentava. Não é isso, gente. Não é assim que funciona. O leite do ovo é um alimento riquíssimo, um dos melhores alimentos que tem, mais completos. Tem pesquisa científica comparando quem consumia um ovo e quem consumia, um exemplo, 6 ovos, para ver se aumentava o colesterol, e não aumentou de quem consumia 6 em relação a quem consumia 1. O ovo, ele é riquíssimo em colesterol, porém esse colesterol ele não é absorvido para a gente. Então ele acaba sendo benéfico por todos os nutrientes que ele tem. Ele tem várias vitaminas do complexo B, tem vitamina E, ele vai ter alguns minerais também, e tem a colina, que é importantíssima para o nosso cérebro. qual que é a parte mais nutritiva dele? A gema ou a clara? As duas partes tem, é que a clara ela vai ter mais proteína, a gema já vai ter os outros nutrientes. Então é legal comer o ovo inteiro. Então aí lembrando, né, que de preferência para os cozidos, omeletes, A tá? preparação é importante. Fritura, lógico que a fritura vai causar mais um dano, né? Então dê preferência para ovo que não seja frito. Né? Tem aquele ovo pochê que é frito na água. Um monte de crentice brasileiro. O azeite. Tem gente que perguntou do azeite. O azeite de oliva perde as propriedades ao ser aquecido? Na maioria das pessoas ele perde a propriedade do fundo. Então, gente, aí Tirá-lo para aquecer. o azeite, por si só, de preferência, consumir ele cru, tá? Em cima de saladas. Um refogado, você pode usar o azeite, né, para fazer um refogado. Fritura não é o apropriado, ele vai perder as propriedades nutricionais dele, né? E fora que o ponto, a gente chama de ponto de fusão do óleo, tá? Então, E o ponto de fumaça então, também, o a hora ponto de começa fumaça, a que é a hora que prejudicar. começa mesmo a sair a fumaça dele, que aí começa a ser prejudicial para o organismo. Então, o ponto de fusão, né, de fumaça dele é menor do que o óleo de soja, por exemplo. Ele vai ter esse ponto de fusão uma temperatura mais baixa, tá? Então, por exemplo, uma fritura em imersão,
ele pode fazer mal sim, tá? Se você fizer ela em fritura e imersão. Então, dê preferência para o azeite cru, em saladas, ou em cima da comida mesmo, com infusão de azeite, em refogados. Então, as propriedades do azeite, que elas fazem bem para o nosso organismo, essas propriedades, quando aquecidas acima de, eu acho que acima de 40 graus já perde. Então, é muito rápido. E você sabe que a hora que ferve ali o alimento, chega a 100 graus. Ele não vai fazer mal para a nossa saúde, só que ele vai perder uma parte dessas propriedades aí que são benéficas para a É gente. difícil de achar um azeite que seja azeite mesmo. É difícil. Então, e lembrando que tem aquela diferença, né, do azeite, do extra virgem para o virgem e para o composto. Muita gente compra por engano o composto, achando que é azeite. Porém, ele tem um percentual grande de óleo de soja junto. Então, ele não vai ter o mesmo efeito. Então, para salada, o ideal é o azeite extra virgem, que você vai aproveitar todas as propriedades e sem o aquecimento. Você vai usar ele ali na salada. Pode falar. Isso aí mesmo no caso daqueles azeites rotulados com rótulo vermelho, que eles falam que o rótulo vermelho é o azeite que ele pode ser aquecido, né? Que ele se enquadra na mesma situação. Então, ele pode, né, ser aquecido, ele não vai perder tanto assim a qualidade dele. Porém, essas propriedades aí funcionais pra gente perde um pouco. Não vai perder tudo, esse daí perde menos ainda. Esse aqui é próprio, né, pro cozimento. Então, em preparações igual o arroz, o feijão, você não vai aquecer tanto e vai chegar a 100 graus. Vai perder um pouquinho, mas não vai perder tudo. Diferente de uma fritura de imersão, que vai ficar ali fervendo, vai passar, vai chegar a 180 graus. Perdeu tudo. 180 graus você já não vai ter nada ali de aproveitamento. Então, como a gente quer o benefício do azeite, você está pagando, né, um custo alto, porque ele não é, né, um alimento assim tão em conta. Então, aproveita para usar ele em salada, aproveita para usar ele na temperatura ambiente para aproveitar o máximo dele. No caso, o óleo de coco, ele pode ser utilizado para preparo de alimentos, assim? Pode também. Aí ele tem também uma diferença, né, para o azeite, ele não tem tantas propriedades assim benéficas igual o azeite, mas pode também, com pouca quantidade. Pode falar. E o óleo de girassol, ele não é tão prejudicial quanto o óleo de soja tradicional? É quase a mesma coisa. A diferença é que muitas vezes o óleo de girassol ele não tem a parte lá de ser transgênico, né, em relação ao de soja. A parte do aquecimento dele, em relação ao de soja, é quase a mesma coisa. Ele aguenta quase a mesma coisa do que o de soja. Acho que o de soja aguenta até um pouquinho mais. Lembrando que no caso de fritura, tá? Com moderação, os óleos, os melhores são o de soja e o de canola, por conta desse ponto também de fusão, tá? De que ele aguenta mais em temperaturas mais altas. Mas se o óleo, se você vê fumaça saindo do óleo, não usa, porque ele vai ser prejudicial para a sua saúde. E o Que aí cheiro é o fica ponto de diferente fumaça. também. É um cheiro que arde o olho, né? Você vê assim, Ele começa com compostos Lugares químicos lá que vão fazer toxinas, né, para o nosso organismo. lugares que vendem salgados fritos, por exemplo, pastel, então às vezes fica aquele óleo ali, e você vê que o óleo está escuro. É só uma semana só. Quase nada. Ah, então ele já começa a soltar Alguém perguntou uma coisa? Pode falar. Como o tempo da gente é curto, ele fala que usar o micro-ondas também não é aconselhável, né? Por causa da radiação dele. O micro-ondas passa é muito pouco. Não tem não influencia no organismo nosso. O teor de radiação dele não é suficiente para causar dano. É o que dizem no momento, né? Eu não sabemos. Aí a gente, Mas ao longo do tempo, a gente sabendo que prejudica o material que você põe lá dentro. Sim, Né? cuidado. É aconselhável colocar só vidro. De preferência, vidro. Plástico, né, em micro-ondas, ele, por mais que ele seja um plástico apropriado, ele vai levar um pouquinho de substância para o alimento. Então não é o ideal colocar sempre vidro. Mesma coisa de garrafinhas de água. A gente não deixa garrafinhas de água no sol, no carro, calça bisfenol. Sucos de frutas fazem mal, engordam.
Não, nem Uma vez a gente utiliza o óleo da abacaxi. nem joga fora. Você tem que observar. É isso que ela falou. Você vai observar se ele vai estar soltando um cheiro diferente, que até a arte do óleo, se ele vai estar escuro, se ele vai estar espumando, tá? E sempre que se for reaproveitar, coa ele antes, tá? Mas assim, começou a ficar escuro, começou a soltar uma fumaça estranha, ele fica espumando. E o cheiro característico, um cheiro que chega a arder o olho, assim, tá? E não use, porque ele já está contaminado. Sucos de frutas fazem mal ou engordam? Eu adoro. Depende da quantidade. Da esteatose hepática? Suco de laranja mega calor. Eles são calóricos. Suco de laranja, por exemplo, né? São calóricos. Então, dê preferência para os sucos sem açúcar, tá? Sucos de fruta natural, tá? Sem açúcar. E assim, é lógico, se você exagerar, ele vai engordar, gente. Eles são calóricos, tá? O suco de laranja é um dos mais calóricos que tem, tá? A gente acha que por ser fruta ácida, acha que não é, mas é um dos mais calóricos. Né? Então, assim, você consumindo com parcimônia, não vai causar nenhum mal. Tá? Mas dê preferência para frutas in natura, gente. Você vai absorver, ela tem mais fibras, tá? O suco geralmente você vai perder as fibras do alimento. A fruta in natura tá ali, você vai aproveitar mais os nutrientes da fruta do que um suco. Tá? Comer à noite engorda? Pode comer à noite, mas não desse jeito. Não, gente, não é assim. Depende o que engorda você. A gente chama de balanço energético, tá? O que você consome e o que você gasta. Durante o dia todo isso. Então, o consumo seu, se for maior do que o seu gasto, você vai engordar comendo à noite ou não. Então, isso não vai interferir. Pode acontecer o exemplo de você passar mal de comer muito tarde, ou seja, comer e deitar, então não é o ideal. O ideal é você comer e esperar pelo menos 1 hora para depois deitar. Mas não vai engordar o consumo excessivo de alimentos durante o dia. Você está comendo mais e não está gastando tanto, aí vai engordar. Não adianta nada você comer que nem louco o dia inteiro e eu não posso comer à noite, então eu vou aproveitar e comer agora, tá? Porque a caloria que você está consumindo vai ser a mesma, independente do horário que você está consumindo. A mesma coisa que eu falei antes, pessoal que trabalha à noite, gente, né? O pessoal dorme de dia e trabalha à noite, né? É o horário que ele vai fazer a refeição dele, né? Então depende muito. Voltando ao suco lá, se eu vou numa festa, eu não posso tomar, eu sou diabética. O que é mais prejudicial? O suco, porque ele tem muita quantidade da fruta, ou o refrigerante? Depende do refrigerante. O diabético, você tomando, você tem que tomar com parcimônia, como eu falei. O suco sem adoçar para você não vai fazer mal se você estiver consumindo outras coisas ali, a não ser que você consuma em excesso e seja um suco que tem muito carboidrato, igual o suco de laranja, né? Que a concentração ali é muito grande de açúcar. Então aí você teria que optar por algum suco que tem menos açúcar. Aí com certeza o suco vai ser a melhor opção em relação ao refrigerante, por ser um alimento in natura. Mais uma pergunta? Importante, gente. Estamos acabando. Que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Tá? Essa é uma frase de Hipócrates. E é o que tudo isso que a gente está falando. É uma frase muito antiga, mais de 2.400 anos, porém ela é válida até hoje. Então até hoje a gente leva isso em conta. Então, dependendo do que você come, do que você consome, ele pode ser o seu remédio e pode ser também ele pode ser o seu remédio e pode fazer mal para você depois. Então, uma dúvida mais. Tiramos, né? Então é isso, gente. A gente agradece a presença de vocês. Lembrando que a gente vai entregar para vocês, tá bom? Obrigada.